Obrigado, Luciano, por estar aqui com a gente. Obrigado, Maluf, aqui está com a gente também. Marcelo, satisfação enorme de poder discutir esse assunto. Na verdade, ele vai tomar uma importância muito grande ainda, porque desde 95 nós temos a possibilidade das usinas de autoprodução de energia elétrica no Brasil. E as grandes eletroindústrias, né, e indústrias de infraestrutura, de mineração, Vale, Votorantim, CSN, eles construíram grandes usinas hidrelétricas ao longo desses anos, e hoje muitas grandes indústrias estão construindo também parques eólicos no Nordeste, já que o potencial hidrelétrico não está sendo muito fácil fazer grandes hidrelétricas mais no Brasil, né? Então, nós temos aí um mercado de autoprodução robusto no Brasil. O Mário Menel preside a BVE, o nosso fundador também da ABREM. Temos muito carinho por esse regime de autoprodução que tem isenção de encargos e tributos. Ou seja, paga o encargo que é o fio, né? O ATUSD ou ATUST, né? Você vai pagar, mas não vai pagar mais nenhum tipo de encargo e tributo. A gente tem uma redução do custo aí de 30% a 40% do custo da energia. Então, assim, o projeto de Waste to Energy, que a gente precisa de R$650 o megawatt-hora, a gente passa a precisar aí de 350, 400, ou seja, a gente consegue competir até com uma biomassa, né? Estaria talvez até com um pouco mais de incentivo para o mercado livre. Ou seja, é uma possibilidade de redução, né, do custo. Agora, vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente tem hoje uma regulação que permite a autoprodução. A produção, se você estiver em outro local, onde está a sua geração, você paga o fio de quem é o dono do fio, né? Agora, você pode fazer a sua rede restrita, obviamente. Mas e os veículos elétricos? Eles não vão conseguir consumir o tempo inteiro a energia elétrica. Como é que fica isso? Como é que fica? Porque a energia do Waste to Energy, Maluf, ela vai gerar 100% o tempo inteiro. Ela para uma semana por ano, ou duas. A gente vai gerar energia com alto fator de capacidade 24 horas por dia. O caminhão de lixo talvez dê para abastecer 24 horas por dia, dá para fazer um regime, mas o ônibus urbano ele tem as suas variações. Tem hora que vai andar, tem hora que o ônibus não vai andar, né? Como é que a gente conseguiria, na parte técnica, né, tirar essas oscilações? A gente vai ter que injetar energia na rede, né, para poder fazer essas compensações. E aí também a pergunta que eu faço ao Luciano: como que a gente faz hoje, se a carga tem que ser 2 kW, né? Hoje, para autoprodução, então querendo aumentar até 5, né? 5.000 kW, sendo que os ônibus são carga menores, né? A gente tem um projeto de lei, o nosso Programa Nacional de Recuperação Energética tem uma redação que tira essas dúvidas, né? Ela permite que a eletromobilidade, veículos elétricos, caminhões de lixos elétricos se abasteçam num projeto de usina Waste to Energy, possam utilizar essa energia. Aí a gente está eliminando esse fator carga, né? Seria qualquer tensão, qualquer potência. Então, aí a minha pergunta é essa: se hoje seria possível, se o projeto de lei ele é imprescindível, e, tecnicamente, como é que a gente resolve isso? O Marcelo quiser também comentar na questão regulatória, será muito bem-vindo também. Como é que a gente faria isso? Alô. Bem, posso começar? Bem, o veículo elétrico, ele é um ativo distribuído de energia, né? Basicamente, é uma bateriazinha, um storage ambulante, né? Então, ele tem essa capacidade, na medida que a gente consiga regulamentar. A própria audiência pública feita pela ANEEL recentemente, ela coloca lá vários atributos positivos que os veículos elétricos poderiam agregar à rede, no sentido de carregar quando tem disponibilidade de energia, por exemplo, à noite, né? E no horário de pico, inclusive, ele ser uma bateria que pode abastecer algumas cargas essenciais. Você ter lá taxistas preparados, aplicativos, quando faltar energia, eles vão lá e abastecem uma linha de semáforos, né? Ou imagina uma frota de caminhão. Essa frota de caminhão do lixo que foi mostrada aqui do Rio de Janeiro. Está falando de 20 caminhões com mais de 300, 400 kWh de energia. Então, você já tem ali, né, uma quantidade grande de energia acumulada. Aí, no horário de pico, vamos dizer, das 6 às 8, eu não preciso ter esse caminhão rodando na rua. Né? Está no horário de pico, muito trânsito. Eu posso simplesmente ter esses caminhões prontos para jogar energia para a rede nesse horário de pico e depois voltar a carregar à noite. Ainda mais se a gente acredita que essas projeções da abertura do mercado livre no Brasil, né, hoje algo como
sei, 30% do consumo, né? Acho que você não pode nos lembrar, e isso pode migrar para, quem sabe, 50%, 60% do consumo em alguns anos vindo do Mercado Livre. Então, você vai ter essa possibilidade de escolha muito melhor, mas é óbvio que você ter possibilidades de vários tipos de geração distribuídas, eu acho que o Waste to Energy entra muito nessa linha, né? Agora a energia solar com o seu novo marco regulatório da geração distribuída. É verdade que, na nossa opinião, ainda faltam algumas arestas ali que precisam ser mexidas, mas eu acho que todos os tipos de geração de energia, elas são complementares, e o veículo elétrico vai ser um ativo distribuído de energia muito importante para a gente gerar essa cidade cada vez mais conectada e inteligente. Luciano, se quiser fazer considerações aí também, está escutando a gente? Sim, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar. Nós podemos encontrar ainda algumas questões sobre esse ponto bem tocado pelo Yuri, da questão da autoprodução para o atendimento diretamente a uma frota veicular, como ônibus ou caminhões, na verdade, os serviços públicos de transporte, né? Precisamos nos aprofundar, e eu não posso, nesse momento, afirmar, mas um pouco do que o Adalberto falou pode ser interessante, que a gente tenha uma dose de flexibilidade, tal qual é o sistema de compensação para a geração distribuída, a micro e mini geração distribuída, né? Porque, havendo uma oferta injetada na rede, há um sistema de créditos que permite que a utilização, que haja uma compensação. E um ponto que o Adalberto falou, que é muito importante, juntando com o que você falou, Yuri, o regime de funcionamento dessas usinas é contínuo. E, normalmente, os ônibus estão na rua, estão trabalhando, estão servindo a população no momento em que acontece o horário de ponta do setor elétrico. Os caminhões de lixo podem até ser colocados para funcionar em outros horários. Então, faz bem para o sistema como um todo, ou fará bem para o sistema como um todo, a injeção de eletricidade no horário da demanda máxima, né? E, claro, se isso é parte da autoprodução, caso a frota não estivesse consumindo, se abastecendo nesse momento, poderia ter um problema contábil nisso, né? Mas eu tendo a acreditar que uma boa conversa com os agentes interessados no assunto nos esclarecerá as dificuldades e poderemos verificar se o projeto de lei já é suficiente para dar conta desse assunto ou se a gente precisa fazer alguma coisa que avance mais um pouco, seja no próprio projeto de lei, seja com medidas infralegais capazes de ajudar a evoluir nesse procedimento. Mas me parece que é muito importante isso que nós estamos falando aqui, converter os resíduos, que são um passivo ambiental e uma questão onerosa do ponto de vista, inclusive, de saneamento, numa fonte de energia limpa, para substituir um combustível que nós estamos importando hoje. Só uma questão que eu queria também ouvir o Adalberto ligada a esse tema, né? Se fala muito em energia renovável, a energia a partir do resíduo, ela tem um ativo mais que a renovável. Porque a renovável você está pegando o sol, né, e está transformando em energia. A do resíduo, além de você utilizar, né, uma energia, você ainda está reduzindo o passivo ambiental do resíduo, né? Então, na verdade, ele é mais, se você fosse analisar em perspectiva ESG, né, ele está mais avançado que a renovável, porque o sol, você está utilizando a energia do sol, está evitando a emissão do CO2. Aqui você, na verdade, você está evitando a emissão do metano, não é? Ou seja, dos aterros, e ainda ajudando a resolver um problema do resíduo sólido urbano, que, por exemplo, que gera uma série de questões. E daí também a questão da energia a partir do resíduo. O resíduo está localizado nas áreas urbanas, onde também estão os sistemas de transporte, né? Então, também tem essa questão. Mas a minha dúvida era o seguinte: se o veículo, sobretudo transporte,
de passageiros, se ele vai evoluir para um outro tipo de carregamento que não seja a bateria, né? Já vi sistemas mais avançados onde vai a questão do abastecimento contínuo, que tem a ver com waste to energy, ou seja, se vão ter vias, por exemplo, eletrificadas, que você não vai precisar, nem precisaria tanto da bateria. Se a evolução, saímos do híbrido para a bateria para um sistema ainda mais avançado, que a bateria seria apenas algo complementar. Se já existe alguma solução nesse caminho, se seria viável, né? A gente ontem aqui, voltando, andando pelo centro, eu vi os nossos veículos, talvez os primeiros do mundo, da América Latina, nossos veículos elétricos que até hoje andam, né, com os trólebus, né, e que esse sistema, ou seja, você não precisaria, não existiam as baterias, já existiam os veículos elétricos, né, ou seja, até que ponto vai evoluir a questão do veículo elétrico para não precisar da bateria ou precisar dela, como hoje é o híbrido, né? Só para complementar momentos tal, de problemas de falta de energia na parte do trólebus, se tem algum problema no sistema. Se isso já é uma solução viável, como nós estamos caminhando em relação a isso, porque daí tem essa questão da waste to energy, que é energia contínua. Né? Não, acho que com certeza, né? A economia circular é cada vez mais uma necessidade em todos os setores. Obviamente, assim, na nossa opinião, a geração de resíduos sólidos, você tem primeiro ali muitas ações para reduzir a quantidade de resíduos, né? Reutilizar, reciclar, mas obviamente o resíduo que sobra é um passivo ambiental e cada vez mais caro para as cidades, né? Cidades que levam quilômetros e quilômetros longe esse resíduo de caminhão, queimando diesel, né? Para levar lá para longe e todos os impactos ambientais. Então, certamente a gente criar essas soluções integradas, gerando uma economia circular, é muito bom. Assim como a eletromobilidade avançou no curto prazo, dentre as soluções de armazenamento, com as baterias, né, em especial as baterias de lítio dominando, e hoje você já tem, inclusive, a economia circular também afetando no que a gente chama da segunda vida das baterias. A própria BYD, a gente tem um projeto lá com a CPFL, com o CPQD, que já está com os primeiros pacotes de baterias antigas de ônibus, de veículos, utilizados em sistemas de armazenamento de energia. Lá na BVE temos 2 startups que já fizeram isso. No último Salão do Automóvel, lá em 2019, teve o stand de uma associada nossa, da Nissan, que foi 100% abastecido com bateria de segunda vida, né, desses veículos. Mas é verdade também que o mundo vem investindo muito massivamente em outras tecnologias, outras químicas, outras soluções de armazenamento. Provavelmente, a bateria de lítio ela vai ocupar ali esse espaço até os 600, 700 quilômetros de autonomia, assim, no curto prazo que a gente vê. Agora, a chegada do hidrogênio provavelmente deve ocupar um nicho, especialmente nos pesados, nos caminhões, por exemplo, se a gente fala de viagens, deslocamentos maiores, né? Deslocamentos acima de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Em tese, faz muito sentido ser com hidrogênio, né? Aí também abrem-se outras oportunidades para o Brasil. A gente tem o hidrogênio verde sendo gerado, vai ser grandes projetos de investimento, né? Ceará, no Rio, aqui em São Paulo, tentativas. O próprio etanol como fonte de geração, né, de fuel cell. Você tem aí várias rotas tecnológicas também de entregar essa solução e superar alguns pequenos desafios técnicos ali que a gente tem no processo. Mas eu acredito sim. Acredito que todas essas novas fontes de energia, renováveis ou as que fomentam esse passivo ambiental para uma nova fonte de energia, como o waste to energy, são tecnologias extremamente importantes e complementares aos veículos elétricos e à eletromobilidade. Alô? Deixa eu Agora complementar, só para dizer que o lixo urbano também permite produzir hidrogênio, seja através de waste to energy, que gera eletricidade, dela pode haver eletrólise, seja através da biodigestão da fração orgânica que não for passível de processamento de incineração. E aí na biodigestão se tem também a formação de hidrogênio no próprio processo de obtenção de biogás. Então também nessa linha os resíduos urbanos estão plenamente disponíveis para oferecer um hidrogênio muito mais limpo do que o verde. Obrigado, Luciano, pela consideração, também, Adalberto. A minha consideração vai um pouco mais assim, o que a gente tem em comum entre o waste to energy e a parte de veículos, acho que tanto na parte boa quanto ruim. Eu converso muito com o Luciano, né, Luciano? A gente bate um papo aí direto sobre isso, como fazer um novo modelo de negócio em que o
as duas tecnologias se retroalimentam. E sempre focado nessa coisa da COP, das emissões, etc. Estava vendo, por exemplo, o caso de Curitiba, que é a minha cidade natal, esses dias. 1/3 das emissões da cidade vem de veículos do transporte público, certo? E quase mais 1/3 vem do manejo de resíduos, uso da terra, questão de saneamento e tal. Então, a gente está falando de 2/3 quase da emissão de uma cidade envoltos no nosso tema aqui, que tem altíssimo potencial de mitigação, como você estava falando, Adalberto, e o Luciano também comentou, e o nosso setor também, né, que a gente vem vendo aí questão de mitigação de metano, que é 80 vezes mais poluente, etc. A minha pergunta volta para os problemas básicos que a gente tem. A gente sempre gosta de conversar, gosta de falar sobre o tema, mas, no final das contas, a gente quer viabilizar, certo? O mundo está aí mudando, catástrofe climática acontecendo, os países aí que o Adalberto até comentou se desenvolvendo, e a gente sempre sendo o eterno país do futuro. Eu queria pegar esse exemplo, Adalberto, que você deu para nós aqui agora, do Chile, né, de Santiago e de Medellín, na Colômbia. E o que você vê de diferença para esses 10 anos atrás, em que o Brasil era um exportador de tecnologia, né, estava mandando ônibus, estava exportando, estava sendo referência, para a gente ir até esse retrocesso, né, de hoje estar importando, não sei se é necessariamente retrocesso, mas acredito, como você falou, né, para a indústria nacional, e até fiquei impressionado com os dados que você comentou agora do banimento na Europa, do impacto no Brasil. Mas voltando à pergunta, assim, o que está faltando para a gente voltar a estar na frente desses projetos, não só na indústria, e o que esses países fizeram de diferente de nós, ou melhor, que a gente pode aproveitar hoje para implementar no Brasil. Afinal, são 2 capitais grandes, pegaram todo o seu sistema de transporte público e conseguiram trazer isso né, muito rápido a nível mundial. O que falta hoje para a gente pegar uma São Paulo, uma Curitiba, um Rio de Janeiro, Brasília, e fazer essa mudança, essa transição? O que esses países fizeram que a gente está pecando aí? E estendo, logicamente, o Luciano, também, Marcelo, se quiser complementar. Eu posso rapidamente, depois eu abro o Luciano para o Marcelo. Esses cases, né, hoje, na América Latina, assim como os grandes cases internacionais, todos eles tiveram uma liderança política pública muito forte. A Colômbia, o Chile, todos têm planos nacionais de eletromobilidade aprovado. Na Colômbia e no Chile tiveram redução de impostos dos elétricos, né? O caso dos corredores de ônibus da Colômbia, por exemplo, né, o Transmilênio e outros, foram impostos da gasolina que bancaram a infraestrutura de corredores de ônibus. Então, o primeiro passo, eles foram para os híbridos, tiveram muitos ônibus a gás, até que nos últimos anos as maiores licitações foram para competir por preço, colocando alguns critérios ambientais, e os elétricos ganharam todos. Só Bogotá colocou 1.500 ônibus elétricos da BYD em operação em menos de um ano. Então, uma frota 10 vezes maior do que a frota brasileira, só Bogotá colocou em um ano. Hoje, Bogotá e Santiago aí brigam nessa dianteira para ver quem vai ter as maiores frotas. Então, na nossa opinião, lá na associação, a gente precisa que, em especial o governo federal, tenha um papel maior de articulação, de coordenação, de financiamento entre o setor produtivo, a academia, as iniciativas dos governos subnacionais. Eu mostrei alguns exemplos de prefeituras que estão tentando fazer. São Paulo é um exemplo. São Paulo tem a lei do clima, São Paulo colocou metas de redução de emissão de poluentes e de CO2 nos contratos de ônibus. Aí veio a pandemia, foram postergados aí 2 anos, mas até o fim do ano, pela legislação de São Paulo, deve ter 500 ônibus elétricos operando. Foi anunciado recentemente 100 novos ônibus elétricos comprados para serem entregues agora em São Paulo. Até o ano que vem tem a meta de 1.500 ônibus elétricos. Rio de Janeiro anunciou iniciativas para colocar muitos ônibus elétricos. São José dos Campos, que eu mostrei, o corredor principal foi já de ônibus superarticulados elétricos, mas eles também fizeram uma licitação para aluguel de todo o resto da frota de alimentadores, 360 ônibus também elétricos. Então, a gente tem essas iniciativas dos governos subnacionais, mas, infelizmente, eles esbarram ainda na falta de uma política pública mais integrada, de ter um financiamento do Banco de Desenvolvimento, de ter uma política industrial, adensamento da cadeia. Hoje, o setor produtivo brasileiro é canetada, porque lá o pessoal da Camex acha que tem que baixar imposto de tudo mesmo, a política industrial não é tão relevante. Eu já ouvi isso lá, dentro do Ministério da Economia. Ah, não, política industrial muitas vezes até atrapalha. Não é o que a gente vê pelo mundo. Os Estados Unidos aprovou o maior pacote de infraestrutura e política industrial da história deles.
O ano passado, a União Europeia aprovou o pacote verde europeu, são 800 bi de política industrial na veia para fazer a transição da nova indústria. Viu? A Alemanha viu que estava perdendo. A Alemanha saiu de 3% para 16%, foi para 26% de elétrico ano passado. Esse ano já está acima de 30%. Né? Então, eles viram que eles estavam perdendo a corrida tecnológica. E lá o governo vai lá, incentiva, subsidia, banca a transição da indústria. Mas, infelizmente, no Brasil não é o que a gente vê. Na nossa opinião, cada vez mais a gente está perdido aí em debates, às vezes até ideológicos, que não põem o cerne da questão na roda para a gente debater a sobrevivência do parque produtivo, a transição para essa nova indústria e o desenvolvimento da economia de baixo carbono, que é muito benéfica para o Brasil, porque a gente já é um líder mundial na geração de energia limpa e renovável. Não, perfeito. Eu acho essa questão do governo, como eu tinha comentado, né? Na Alemanha também tem o Plano Nacional de Eletromobilidade, foi onde aconteceu essa mudança. Então, realmente, sem esse incentivo do governo, como você comentou, não é só uma questão ambiental. Hoje, quem não tiver na economia verde não vai ter empresa no futuro. Né? Não vai ter, porque assim, vai ser todo mundo vender CD enquanto, né? Ou seja, nós vamos virar a indústria do CD, o Brasil, porque ninguém mais precisa do CD, porque já tem outras, a tecnologia evoluiu e a gente está ainda continuando. Então, essa é a questão que o Brasil precisa acordar, né? Que, na verdade, hoje, quando se fala em economia verde, não é mais apenas meio ambiente, né? Por isso o ESG, sem economia verde não há mais indústria, não há desenvolvimento econômico. Então, acho que essa questão que precisa ser, né? Concordo plenamente com suas palavras. Vocês me perdoem divergir um pouquinho, mas eu acho que aí vai fortalecer o debate, né? A tentativa de construção de um consenso. Os países que foram citados são países de alta renda, né? No desenho internacional, são países que estão avançados com relação ao Brasil. Então, a opção pelos governos fazerem aporte para facilitar a penetração e desenvolvimento de certas tecnologias que as indústrias daqueles países desenvolveram e, portanto, detêm propriedade intelectual sobre isso, é natural. Né? A gente tem que ver isso como política industrial, muito bem colocado pelo Adalberto, mas isso é preciso cotejar com a realidade do Brasil. O mote inicial de mitigação de emissões e de segurança energética, para o Brasil não havia essa necessidade há 10 anos. O Brasil já tem uma matriz energética limpa, mais limpa do que o resto do mundo, como vocês bem tocaram, e o Brasil já detém tecnologia exatamente para essa matriz limpa. E a questão de arcar ou aportar recursos, o governo brasileiro entendeu, nesse período, que havia outras necessidades. Mas, ao invés de nós falarmos do passado, para entendermos onde estamos, talvez seja melhor nós olharmos para o presente e para o futuro. Vejam, a apresentação que eu enviei aponta que, hoje, os veículos que prestam serviço de transporte urbano, caminhões e ônibus, já são viáveis para a realidade brasileira, consumindo energia proveniente dos resíduos, seja eletricidade, seja biometano. Tá? Isso já é uma realidade. E, sendo uma realidade, nós podemos também entender que, muito bem citado os casos da Prefeitura de São Paulo e da Prefeitura do Rio de Janeiro, um com ônibus e outro com caminhão de lixo, porque os tribunais de contas desses municípios aceitaram a metodologia de custo total, que é necessária porque os veículos são mais caros. As licitações tradicionais exigiam que os veículos de menores custos fossem comprados. Hoje já é possível dizer, vou comprar um veículo mais caro, mas como ele tem uma vida útil longa e o energético dele, a manutenção dele são mais baratos, no custo total isso fica mais barato. E a nossa abordagem é que essa energia deve ser dos resíduos, porque estará tratando um passivo dos governos municipais. E aí a
metodologia de custo total deve ser expandida não só para o veículo, mas para a questão do saneamento, então integrando duas dores das prefeituras. Claro que o governo federal pode interagir, tentar ajudar, afinal de contas, a importação de diesel afeta a balança de pagamentos, afinal, existem uns fundos de participação dos estados e municípios, nós estamos estudando como ajudar a regimentar todos esses atores, mas se prefeituras já compram ônibus ou concessionários já compram veículos elétricos, ônibus e caminhões, o mais relevante é que isso se dê por conta da economicidade. Mas eu dizer que o mais relevante é a tentativa de encaminhar isso como medidas de competitividade. Precisa averiguar isso, seja aproximação com bancos de fomento, precisamos averiguar isso, mas, na verdade, é preciso identificar onde é que estão essas barreiras, porque hoje já estão acontecendo as evoluções no sentido de frotas públicas estarem rodando pelo país com esses energéticos provenientes do lixo com eletricidade, porque são economicamente viáveis. Então, no lugar dessa fonte de eletricidade, melhor que seja aquela proveniente do lixo. São Paulo, a gente pode fazer um estudo, pelo menos, sobre qual é a tarifa que a Prefeitura de São Paulo está considerando para os veículos elétricos. No Rio, a gente também pode procurar saber o que está sendo usado aqui para nós podermos comparar com os resultados que temos já de leilão e de análise de viabilidade feitas pela ABREM. Temos conversado com Curitiba, que é um caso bastante interessante, né? E precisamos avançar nisso, né? Entender como é que se faz para colocar essas metas de evolução nesse setor. Bom, maravilha, Luciano. Obrigado pelas considerações finais. A gente está encerrando já daqui a pouquinho aqui, né? Que é assunto que não termina, na verdade, nessa simbiose entre o setor do Waste to Energy e a eletromobilidade. Eu agradeço imensamente, Luciano, a tua presença aqui, é sempre um aprendizado. O Marcelo também, Adalberto nem se fala também, é um case maravilhoso de sempre se falar. Vou passar para o Yuri fazer as considerações finais, que a gente já tem a nossa hora aí, né? Vamos fazer a próxima vez, talvez até acho que um painel sobre essa simbiose, Adalberto, maior, para a gente conseguir falar mais disso aí com mais tempo. Muito obrigado. Quero aqui também agradecer a tudo. Eu queria só abrir um parênteses, né? Esse painel, ele é uma política pública que a gente está querendo criar. Vou tentar explicar, acho que talvez nem todos tenham entendido. A gente tem um preço de R$ 650 o megawatt-hora. O Luciano falou, Yuri, isso é um palavrão no setor elétrico. Se tiver 5, 6 leilões para contratar meia dúzia de usinas, você pode agradecer. Não deve passar muito longe disso, não. Você precisa correr atrás de outras formas de contratar. Aí que surgiu a ideia do Luciano. O Luciano falou, Yuri, a gente tem que criar uma política pública diferente. Veja se não faz sentido a gente fazer uma usina e a gente abastecer ônibus urbanos, metrô, trem elétrico, ou quem sabe, caminhão de lixo elétrico. Na usina, usando essa energia no regime de autoprodução, e a gente reduz o preço drasticamente. E o Luciano ainda deu um dado. Hoje, o ônibus elétrico, né, ele está pagando, convertendo diesel por megawatt-hora, R$ 1.500 o megawatt-hora. E a gente precisa de 400. Então, significa dizer que a gente consegue reduzir em 3 vezes o preço da tarifa que o cidadão paga no ônibus e ainda viabilizar uma usina de lixo. Isso é possível? Isso é possível. O sistema já está criado. E, inclusive, foi o próprio Luciano que nos trouxe, apresentou o Maluf para a gente, então fez essa conexão para a gente criar essa política pública. Então, eu quero aqui agradecer ao Luciano. Luciano, se algum dia a gente viabilizar esse projeto, a gente tem que lhe dar um prêmio, meu amigo, porque você foi o autor de toda essa ideia que a gente está construindo dentro da ABREM, e a gente fica muito satisfeito da EPE, empresa de pesquisa energética, está dedicando horas de estudo para apresentar novas formas de viabilizar os projetos do Waste to Energy do Brasil. Muito obrigado, agradeço a todos vocês que estão aí com a gente, também acompanhando até esse horário aqui, presencialmente, online, e a ABREM coloca-se à disposição de todo mundo. Agradeço imensamente aqui o Noel, o nosso cerimonial, toda a equipe da FRG, Tiago Fraga, toda a Letícia, Taluane, todos aqui que estão presentes, ajudando que esse evento pudesse se tornar uma realidade.
a Solar TV também, agora que a Solar também é a TV Resíduos, TV Waste Energy, a revista Waste Energy e todos os nossos patrocinadores. Sem você, esse evento não teria acontecido. Muito obrigado a todos. Esperamos você na nossa segunda edição do nosso 4º Fórum de Valorização Energética e Resíduos. E nós estamos pensando aí, quem sabe, em levar para Brasília, né? Então, contamos com todos vocês. Muito obrigado.